Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriele, eu sou professora de literatura e hoje a gente vai ter a última aulinha desse ano 2020/2, 2021. Então, para dar uma revisada em tudo aquilo que a gente viu em 2020, tá? Para chegar preparado no Enem, beleza? Então, vamos lá revisar as escolas literárias. Opa! Caiu a câmera aqui. Voltou? Voltou a câmera? Perfeito. Eu não tá aparecendo a opção de passar o slide aqui para mim. Agora sim. Eu acho que eu não estava como apresentadora, agora tô. Obrigada. Então tá, vamos começar a nossa aula agora. Então, sobre as escolas literárias, né? Uma revisão de todas as escolas. Metade, o início da aula vai ser comigo e a outra metade vai ser com o professor Pedro, tá bem? Qualquer dúvida que ficar, a gente tem monitoria ainda e podem mandar e-mail. Peçam ajuda nesse momento, não fiquem passando nervoso sozinhos, tá? Então, estamos disponíveis para toda e qualquer dúvida, beleza? Então, vamos à nossa aula. Quando que começa a literatura, então, no Brasil? Com a chegada dos portugueses, tá? No Brasil, a invasão, né, dos portugueses, porque os nossos índios não tinham, né, uma representação escrita. Então, o nosso primeiro relato aí de escrita brasileira, enquanto Brasil, né, porque antes dos portugueses chegarem aqui, nós não éramos Brasil, o país não era Brasil, tá? Então, enquanto Brasil, nossa primeira representação escrita foram as cartas dos portugueses, as, fugiu o nome, mas do padre, tá? Dos padres. Então, nossa produção literária começa aí, com os portugueses chegando e mostrando as impressões da terra para mandar tudo isso para a coroa, tá? Já vamos ver esse momento histórico. E eles mostravam nesses documentos que são históricos, as representações da terra, eram diários, tipo diários de bordo, tá? E demonstrava todo o território brasileiro. Tipo, aqui a terra é cheia de árvores. Era uma coisa bem descritiva e detalhada, tá bem? Então, vamos lá. A nossa literatura brasileira, ela é dividida em dois momentos. A era colonial, tá? Que vai de 1500 até 1808, porque Brasil ainda era colônia de Portugal. E a era nacional, que então Brasil passa a ter independência, que vai de 1838 até agora, né? E quais eram então as escolas literárias do momento da era colonial? O quientismo, o barroco e o arcadismo, tá? Então recebe o nome colonial por ser o Brasil ainda ser colônia de Portugal, beleza? Aí inicia a Era Nacional, tá? Que é dividida entre romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e o pós-modernismo, tá? Então, Era Nacional, esse nome se dá pela independência do Brasil, tá? Então, a Era Nacional representa a nossa independência. E são todas essas escolas aqui. Primeiro a gente vai ver as da era colonial e entrar depois na da era nacional, tá bem? Vamos então ao quinhentismo. Por que quinhentismo? Que é a nossa primeira escola literária, que não é bem uma escola, tá? Que é mais um período aí de transição para as escolas, mas a gente chama de escola, tá bem? Quinhentismo por causa do ano 1500,
que foi a chegada aí dos portugueses. Aqui a gente tem o Pero Vaz de Caminha, tá? E o padre, deixa eu lembrar do nome dele para não... O padre José de Anchieta, não é o padre Antônio, confundo os dois. É o padre José de Anchieta aqui, tá? Então, vamos ver o que foi o quientismo. Ele foi dividido entre literatura de catequese, que daí entra o padre José de Anchieta, e a literatura de informação, tá? Então, já vamos entender isso. Quais as características, então, do quinhentismo? Era crônicas de viagem, porque aí o Pero Vaz de Caminha era o escrivão lá da navegação do Pedro Álvares Cabral, e ele ia lá com o diário de bordo relatando tudo, né? Então, eram crônicas de viagens, relatos, textos descritivos, tá? Que tinham a descrição do local e informações sobre o local, sobre os índios, tá? Também característica, conquista material e espiritual, usavam uma linguagem simples, tá? Para aquela época, e muita utilização de adjetivos para retratar as informações e descrever os lugares e os índios, tá? E a chegada aqui no Brasil, tá? Então, o que é a literatura de catequese? A literatura de catequese, ela é pensada para catequizar os índios. Então, Padre Anchieta era um padre que veio junto, né, na embarcação, e a missão dele era catequizar os índios. Então, ele criou várias formas de realizar essa catequização. Ele fazia teatros que misturava a cultura indígena com a católica, tá? Para fazer tipo ver como isso aqui é importante, como isso é bom, como isso é do bem, e para envolver aquele povo, tá? E, inclusive, o Padre Anchieta fez uma gramática tupi-guarani, a primeira gramática tupi-guarani, né, para mostrar ali naquele momento, tipo, olha como eu reconheço vocês, olha como eu entendo vocês, e foi uma forma, né, de envolver e até manipular os índios para a catequização e também para uma exploração, tá? As principais obras, então, do padre José de Anchieta são a Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, tá? Que seria a gramática aí da Tupi-Guarani, que ele explica cada palavrinha, e Poema à Virgem, de 1595, tá? Já a literatura de informação, ela é descritiva, informativa e relata toda a chegada no Brasil, como estão as coisas no Brasil, né? Tudo para mandar a coroa, tá? Serve de relato para mandar a coroa portuguesa, tipo tá acontecendo tal coisa aqui, né? Satisfação. Então, Pero Vaz de Caminha, que viveu de 1450 a tá errado aqui essa data, tá? Desculpe. Ele era o escrivão, então, da navegação do Pedro Álvares de Cabral, tá? E a principal obra, assim, dele, a coisa mais reconhecida dele é a Carta do Pero Vaz de Caminha, que todo mundo já viu na escola, tá? E que foi escrita para o rei de Portugal, na chegada do Brasil, onde ele descreve toda a chegada do Brasil. Então, esse foi o quinhentismo. É só para a gente dar uma refrescada na memória, tá? E agora vamos para o período barroco. Quem é que lembra do período barroco? Que vai de 1601 a 1768, tá? Vamos ver, então, o que foi o período barroco. Então, o período barroco, ele tinha uma linguagem muito dramática, usava de muito racionalismo, era muito exagerado e, por outro lado, rebuscado, tá? Porque o período barroco, ele tinha uma dualidade muito grande, tanto na literatura, na poesia, como nas artes, tá? E na arquitetura, porque o barroco tem obras arquitetônicas, e todas as obras barrocas, elas mostram uma certa dualidade, como uma dualidade, por exemplo, de algo escuro aqui, bem do lado, e outra coisa clara aqui, tá?
Então, seria essa dualidade do Deus e do homem profano, tá? Então, é uma dualidade constante que o barroco trabalha na arte, na literatura, na poesia, tá? Então, tenham isso em mente. Barroco é a dualidade e a contra entre bom e ruim, cristão e não cristão. Então, eles entram nesse momento de reflexão e de conflito, o homem com a igreja, o homem com o ser espiritual, tá? Então, é um momento de conflito, tá bem? Eles tinham arte dualistas, como eu já falei, um jogo de contrastes, é essa palavra, contrastes. Eles trabalhavam com contrastes, tá? Trabalhavam com antíteses, valorizavam os detalhes das coisas, usavam o cultismo, que é o jogo de palavras, tá bem? E o conceptismo, que é o jogo de ideias, tá? Ideias, por vezes, contrárias também, tá bem? Os principais autores, então, para a gente dar uma lembrada, do Barroco são Bento Teixeira, que nasceu em Portugal, tá? É o autor que iniciou aí o Barroco com Prosopopeia em 1906. Então, ele inaugurou o movimento literário no Brasil com Prosopopeia, tá? Logo depois vem Gregório de Matos, que é um dos principais autores desse momento, tá bem? É um dos maiores, e ele era conhecido como Boca do Inferno, tá bom? Engraçado isso. E por que ele era conhecido como Boca do Inferno? Porque ele ironizava os aspectos da sociedade. Ele era muito irônico, trabalhava também com poemas sátiros, né? Eróticos, religiosos. Então, vocês veem aí a dualidade disso. Tá? Ele trabalhava com poesia lírica, sátira, erótico e, de repente, religioso. Então, o barroco é sobre isso. Trabalhar com dualidades, com contrastes, tá bem? E o apelido dele, então, era Boca do Inferno, porque ele satirizava, ironizava muitas coisas sobre a sociedade em que se vivia naquele momento. Outro autor muito importante, né, é o Padre Antônio Vieira, com seus sermões. Ele era um missionário enviado para a catequização dos índios também, tá? E o sermão mais importante dele é o sermão da 60ª, tá bem? Esse foi o período barroco, então, período barroco, contrastes. Lembrem disso. E vamos para a nossa próxima escola, da era colonial, né? Que é o arcadismo. O que lembra essa palavra? Fiquem pensando. 1768 a 1808, tá bem? Então, quais as características do arcadismo, do período Árcade? Valorização do cotidiano e da vida simples, pastoril e do campo, o bucolismo, tá? Que é exatamente isso. Valorização das coisas simples, do cotidiano, da vida no campo, tá? Eles tinham uma crítica na poesia muito forte aos centros urbanos, tá bem? Eles usavam e cultuavam o modelo clássico. Até por isso o nome Árcade, tá? Porque eles cultuavam muito aquela fase clássica, o classicismo, tá? Da antiguidade. Eles usavam também uma linguagem simples, utilizavam de pseudônimos e tinham muita objetividade, tá? E os temas eram simples, coisas cotidianas, amor, vida, casamento e a paisagem em que eles estavam. Aqui tem um termo em latim, fugere urbem, fugir da cidade, que era um dos lemas dele, tá? Carpe diem também. E essa retomada aí ao latim também diz muito sobre o período Árcade, tá? Então, eles cultuavam a cultura latina, tá? E isso tudo são características do arcadismo, tá? Cultuavam o classicismo, o iluminismo, tá? Culturas
grecolatinas, tá bem? E os autores brasileiros que faziam parte da escola literária Árcade, eles estavam ligados ao movimento da Inconfidência Mineira, tá bem? Quais eram esses caras? O Cláudio Manuel da Costa, tá? E as principais obras deles são Obras Poéticas e Vila Rica, tá bem? José Basílio da Gama, com Uruguaia, Epitalâmio, As Núpcias de Senhora Dona Maria Amália, A Declaração Trágica, Quitúbia, tá bem? Com todas essas obras que são muito importantes do Basílio da Gama. E o Tomás Antônio Gonzaga, com Marília do Disseu e Cartas Chilenas, tá? Lembrando sempre que eles estão totalmente ligados ao movimento de Inconfidência Mineira, tá? Este foi o arcadismo. Qualquer dúvida, mandem aí, tô tocando pra gente render hoje. Então, chegamos no período romântico, que foi de 1836 a 1881. Esses carinhas aí, ó. Vamos ver. Então, o período romântico brasileiro, ele é dividido em 3 fases, tá? Primeira fase é a fase indianista, tá? Onde se valoriza o índio e é o nacional, as coisas nacionais, tá? Fase romântica, segunda fase romântica, ultra romântica, muito negativismo, pessimismo, tá? Era pesado o negócio. Então, primeira fase romântica tem características totalmente nacionalistas e indianistas. A primeira fase é reconhecida como fase indianista, porque abordam temas de natureza, de sentimentalismo, de religiosidade, ufanismo e nacionalismo, tá? Os grandes nomes, então, da primeira fase, da fase indianista romântica. Gonçalves Dias, tá bem? Gonçalves de Magalhães, Teixeira e Souza, Araújo Porto Alegre e José de Alencar, tá? Nomes muito importantes da nossa literatura. Então, fase indianista, tá? José de Alencar, Gonçalves Dias, nomes mais conhecidos aí, importantes. Segunda fase romântica, então, ultra romântica, aquela deprê pesada, porque abordam temas como o egocentrismo, o negativismo, o pessimismo, a dúvida, a desilusão, boemia, exaltação da morte. Eles eram meio deprê pesado, fuga da realidade. Então, eram romances, poemas muito profundos e pessimistas, tá? Encontraram essas características ultra romântico, tá? Quais eram os principais autores, então, da fase ultra romântica? Álvares de Azevedo, tá? Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire, beleza? Vamos, então, para a terceira fase, que era a geração condoreira, tá? Quem sabe o que é condor? O condor era uma águia, tá? Que sobrevoava, era natural lá da Cordilheira dos Andes, e ela tinha uma característica e um símbolo, que era o símbolo da liberdade. Então, a geração condoreira, terceira fase, é muito ligada ao condor, a águia, tá? Que representa a liberdade. E qual era a fase, então, que se estava vivendo nesse momento? A abolição da escravatura. Então, tem tudo a ver. Os poetas e escritores da terceira fase romântica, da geração condoreira, são abolicionistas, beleza? E também a terceira fase tem grande influência do escritor Victor Marie Hugo, tá? Conhecido também como geração hugoana, tá bem? Quais eram as características, então, da geração condoreira? Poesia libertária, também tinha erotismo, aparecia o pecado, a liberdade, o abolicionismo, a realidade social daquela época e a negação do amor platônico. Os principais caras desse momento são Castro Alves, o poeta dos escravos, tá? O apelido dele. Tobias Barreto e Sousandre, tá bem? Essa aí
Esse aí é o romantismo brasileiro, dividido em 3 fases. Vamos retomar então. Primeira fase, indianista. Segunda, ultrarromântica. E terceira, geração condoreira, tá bom? Fechamos então romantismo. Agora vamos para o realismo. O grande cara do realismo, Machadão de Assis. Tá? Esse é Machado de Assis. E aqui é o Raul Pompeia. Vamos ver então o realismo. Vamos pensar em Machado de Assis. Machado de Assis teve 2 fases, tá? As características, então, do realismo. O que o nome da escola já diz, reflete um pouco da ideia do que é. Vamos ver, então. Inversão dos ideais românticos, tá? Tudo que eu acabei de falar, o realismo é o contrário, tá? Tem um enfoque muito grande no homem e no cotidiano, como o homem vive a sua vida, tá? Tem uma crítica social, característica de crítica social, uma linguagem simples e objetiva, e personagens e ambientes descritos de forma detalhada, tá? Realismo sempre vai expressar um detalhamento dos cenários ali que está passando a cena do romance, tá? Então, essas são as características. E os principais autores do realismo são Machado de Assis, tá? Que criticava a burguesia, tinha temas sociais, fazia uma profunda análise psicológica dos personagens, tá? E a prosa dele é dividida em 2 momentos, como eu já tinha falado. Ele teve um momento romântico, mas ele se destaca, ele tem o boom dele no período realista, tá bem? Machado de Assis tem uma obra imensa e incrível, tá? Mas ele se destaca aí no período realista, com Memórias Póstumas de Brás Cubas e tantos outros livros que eu já falei anteriormente, só para refrescar mesmo. Vamos lá no Raul Pompeia, que era um jornalista, escritor, abolicionista e orador brasileiro, tá? O romance aí famoso do Raul Pompeia foi o Ateneu, tá bem? Se tiverem alguma dúvida, só mandar aí no chat, tá? Vamos então ao naturalismo, que foi de 1888 a 1930, e vamos ver como foi o naturalismo, tá bem? O naturalismo foi o oposto também das ideias românticas, ele acontece aí no mesmo período, tá, que o realismo, mais ou menos, eles vão acontecendo juntos, o realismo, o naturalismo, deixa eu ver certinho, é mais ou menos o mesmo período, eles vão acontecendo juntos, realismo, naturalismo, simbolismo e parnasianismo. Eles são escolas, elas são escolas concomitantes, tá? Alguns autores dão preferência para uma característica, só que o que vale ressaltar sobre as escolas é que naquele momento que estava sendo escrito a obra ali, os autores não sabiam, eu estou escrevendo aqui porque é com características naturalistas e eu estou consciente disso. Não, depois de muito tempo, pesquisadores foram atrás de estudar toda a história da literatura e determinaram que certos escritores se encaixam em certas características e por isso formam uma escola literária, tá? Um conjunto de ideias semelhantes que determinam uma escola literária, tá? Então vamos lá. Naturalismo é o oposto lá das ideias românticas, tá bem? Usavam uma linguagem coloquial, faziam observação à realidade também, faziam um retrato objetivo da sociedade, acreditavam no evolucionismo, no cientificismo, no positivismo, tá? E faziam muita descrição de ambientes e personagens e retratavam problemas humanos e sociais, tá bem? Quais eram os principais autores, então, desse momento? Aloísio de Azevedo.
aí com Mulato, Curtiço também, obras importantes da nossa literatura, Casa de Pensão, tá? O Mulato aí inaugurando o naturalismo, tá bem? Aqui tá a foto dos dois, do Aloysio de Azevedo e do Adolfo Caminha, tá? O Adolfo Caminha, então, era também do mais ou menos o mesmo período ali, de 1867, 1800, viveu até 1897, e ele, as principais obras dele foram A Normalista, em 1893, e O Bom Crioulo, em 1895, que é uma obra que trata o tema LGBT, tá? Então, essa foi a nossa revisão, tá? De hoje, das escolas literárias. Eu agradeço muito o tempo de vocês. Espero que vocês arrasem muito no Enem, que estejam calmos, tranquilos. Se não tiverem, respirem 1000 vezes. Respirem 3 vezes fundo, inspirem, tá? Fiquem tranquilos, porque é só uma prova. E tem muitas oportunidades para vocês pela frente. Se cuidem muito, usem máscara, levem muito álcool e vão com a consciência tranquila, porque vocês estudaram e estão aí se esforçando, tá? Agora eu vou dar espaço para o meu colega Pedro, que vai dividir essa aula comigo. Acredito que ele já esteja aqui. E acho que tem que botar ele de apresentador. Mas eu vou continuar aqui para caso vocês precisem de alguma coisa, precisem de ajuda e para a gente fechar também a aula juntos, tá bem? Eu preciso sair de apresentadora. Então tá, boa aula, Pedro. Estarei aqui qualquer coisa. Show. Eu só tô tentando colocar o meu slide aqui. Eu não sei fazer isso. E eu tô botando no ar. Mas rapidinho. Eu vou dar aula do que vem logo depois, de naturalismo. E o que vem junto com o naturalismo também. Porque, como ela falou, o naturalismo, o realismo, o parnasianismo e o simbolismo, eles todos vão ser paralelos. Eles todos vão se passar na mesma época, né, nos mesmos anos. A parada é o seguinte: o realismo e o naturalismo eles vão ser mais voltados para a prosa, enquanto o simbolismo e o parnasianismo eles vão ser voltados para a poesia. Então, é isso, tá? Eu coloquei o bagulho, show de bola. Eu não tinha visto, eu peço perdão. Enfim, parnasianismo. Como é na mesma época, parnasianismo, eu não consigo pensar em um poeta parnasiano sem pensar num velho de 50 anos caquético falando, nossa, na minha época era muito melhor. É o seguinte, o parnasianismo, ele é também chamado, e também é conhecido, por neoclassicismo. O que é o neoclassicismo? O classicismo em si é uma escola portuguesa, uma escola europeia, então a gente não chega a ensinar ela, mas o que é? É uma volta das tradições greco-romanas da poesia, sabe? Então eles dão mais uma cultuação à forma. Eles falam, forma que é legal. É uma das características do classicismo e é isso que o parnasianismo ele busca nesse neoclassicismo, que é o parnasianismo. Então, primeira coisa, a forma. Ele tem uma cultuação da forma e é uma das principais características do parnasianismo. É uma estética muito bonita. Vai ser uma estrofe bem estruturada, aquelas rimas raras, que são aquelas que tem o finalzinho igual ou parecido sonoramente. Então é isso. O parnasianismo, a primeira característica mais forte, é voltado para a estética. E se a gente está voltando à escrita baseada na estética, então o que vai faltar? Vai faltar um tema, certo? Então eu não vou poder falar palavras bonitas e uma estrutura bonita, eu já colocando muita coisa num texto.
dizer, eu posso, mas vai ser meio complicado. Mas, enfim. Então eu vou falar de como é bonito que é a minha porta. Eu vou falar, nossa, minha porta é branca, é uma coisa óbvia, madeira branca, maçaneta, fechadura. E eu posso trabalhar muito palavras só falando de uma porta. Então o que vai acontecer? Os temas vão ser, das poesias vão ser muito, muito, muito fracos. Tipo, muito fracos. Porque que a gente está voltando para a forma. E ele também ele surge também, além de como no meu tempo era diferente, porque nessa época antes disso a gente estava no romantismo. E o romantismo estava pique, nossa, meus sentimentos e tal, e esbanjando emoções, e eles falaram, não, razão. E aí, parece mesmo. Essa galerinha aí que eu botei é a tríade parnasianista, que é formada pelo Alberto Oliveira, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac, que sou um desses três, só que eu não sei nem ator da Globo, então não sei quem é quem aqui, mas esses caras. Então, as poesias deles vão ser a nata da nata do parnasianismo, beleza? Beleza. Agora, o simbolismo, que está acontecendo ao mesmo tempo. E o simbolismo vai fazer o contrário do seguinte. O parnasianismo falou, no meu tempo era melhor, romantismo, blé. O simbolismo fala, no meu tempo era melhor, parnasianismo, blé. Só que o tempo é o mesmo, saca? Ele só fala, nossa, parnasianismo é muito ruim. Então eles fazem o contrário. Então o que acontece? Primeiramente, o tema é um bagulho muito extraordinário. Tipo, muito. Eles estão pensando, estão transcendendo o reino de Deus. Eles estão colocando tudo que eles pensam, sentem, pá, na poesia. E para isso acontecer, ele fica meio confuso. Porque não tem como colocar tudo que eu tô pensando com palavra e todo mundo lê e fala, entendi. Não dá. Então, o que acontece? Vocês vão ficar muito, muito, muito vagos. E como é que eles vão... Então, essa vai ser a primeira característica mais marcante do simbolismo. O texto é meio vago, porque ele está significando... Tipo, é só sentimento jogado ali e tal. Vago, subjetivo, é isso que eu quero dizer. Por que subjetivo? Porque é aquela parada de coisa inconsciente e tal, aquela psicologia muito louca que tá acontecendo no tempo. Então é isso. Texto vago por causa de sentimento e simbolismo é simplesmente sentimento e psicologia. Eles vão dar muito uso para figura de linguagem também, porque, enfim, a figura de linguagem vai ajudar a demonstrar o que eles estão sentindo e tal. E é isso. E a sonoridade dos poemas vai soar, tipo, muito bonita. Então, esse é o simbolismo. É tipo, bem rapidinho, porque é coisinha pequenininha que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é uma coisa muito gigante para explicar. E eu recomendo, se vocês quiserem ler, geralmente vocês, não sei, vocês não leem, eu não li. Mas se vocês quiserem ler as poesias do Cruz de Souza, foi ele que tipo, começou o movimento. Então, é isso que, se cobrarem, vão cobrar. Porque também é nata. Beleza. Terceira parte vai ser o pré-modernismo. O que é o pré-modernismo? A gente é logo depois do naturalismo, do realismo, e aqui é prosa. E o pré-modernismo, ele não é uma escola literária. Ele só é um período que está saindo de um lugar, que é o realismo e tal, para outro, que porventura vai ser o modernismo, se vocês conseguirem pegar a parte do pré ali. Vai ser essa parte entre os dois. E não é uma escola literária, né? Mas eles, como estão saindo de um lugar e estão indo para outro, então é muito importante para os pesquisadores e tal definir essa parte, porque algumas características aparecem muito, muito, muito forte. E quais são as características que aparecem muito, muito, muito forte? É a simplificação da linguagem. A linguagem ela vai deixar de ser aquela coisa parnasiana, ou do realismo, naturalismo, que era uma linguagem muito científica, porque, enfim, do que tá acontecendo na época e tal. E vai ser uma linguagem mais falada pelo povo e tal, e vai ser uma coisa mais chuchu, beleza, pra gente entender. E os temas eles vão ser mais voltados pro cotidiano, vão ser coisas mais reais. Esse personagem aí, ó, esse carecão, que tem cabelo e chapéu, é o Jaca Tatu, que é um personagem do Monteiro Lobato, veio do Europeias, que inclusive é um dos caras também da nata do pré-modernismo, que também,
entre eles vai ser o Monteiro Lobato, com o Jacatu aí. O William Barreto, com o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que vai ser sobre um cara... Enfim, é um cara meio pirado das ideias, que ele tá meio que criticando como é que o Brasil estava sendo na época. Ele falou, não, o brasileiro não é português, brasileiro é tupi. Ele começa a falar tupi, cara meio louco. E o Augusto dos Anjos, que ele era um poeta, e ele tinha uma ideia de que o homem, ele morreu uma hora, então ele botava isso nas poesias. Mas, enfim, para o modernismo é isso. É só passando de um fato para o outro, mas o que é importante lembrar? Que a linguagem está ficando mais simplificada e os temas estão ficando mais cotidianos, estão falando de vidas reais, de coisas que acontecem de verdade e tal. E a gente chega no modernismo. E para quem não sabe, eu acho que eu não gosto da literatura, mas que, coincidentemente, é sempre a aula que eu dou. E, enfim, o modernismo começa, oficialmente, que é legal, porque realmente tem uma data que começa o modernismo, na Semana de Arte Moderna, que foi um festival que teve em São Paulo. E lá a galera tava mostrando todas as artes modernas e tal. É, maneiro. Uhul. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente tava na época, como é que é o seguinte, pô, todas as nossas obras literárias, nossas artes, tudo que a gente tá fazendo, tem influência europeia. Então, vamos fazer um bagulho completamente novo, completamente brasileiro. E é por isso que aquela característica do pré-modernismo é tão importante. Porque ele fala, tá dando um tema real do Brasil, saca? Não é um negócio que é aplicado a todo mundo. É só Brasil, já que tá tu. É um brasileiro, tipo, perfeito. O cara não conserta o teto de casa que tá chovendo, porque ele fala, não, daqui a 9 anos a casa vai cair, então. Porque eu vou consertar agora. Então é isso. Por isso que ele é importante. Enfim, a gente tá querendo colocar estampar a nacionalidade brasileira no que a gente faz. E aí, como a gente faz isso? Muito bem, que bom que você me perguntou. Primeira coisa que a gente faz é a fase heróica. O que é a fase heróica? A gente quebra todos os paradigmas que a gente tinha da literatura. A gente tinha sonetos. Sonetos eram, como eu falei, da Europa. Então a gente não tem mais sonetos. A gente tinha estética. Estética era marcada pela arte europeia. Então a gente não tem mais estética. A gente começa a fazer coisas só nossas. Sabe qual é o problema de fazer coisas só nossas? As coisas só nossas que a gente faz, elas foram baseadas em vanguardas europeias. Então a gente só estava mentindo pra gente mesmo. A gente tá falando, não, isso aqui é só nosso, mas é europeu. Entendeu? Não faz sentido. Mas é isso que é fazer heróis. A gente está renovando a língua que a gente está usando nas poesias. A gente está renovando, recriando a nossa forma de escrever. Essa foi a fase heróica. A fase da consolidação, que é a segunda fase do modernismo, ela vai trazer duas coisinhas que é importante saber. Primeiro, toda aquela coisa de quebra de tática antiga, que era muito radical, ela vai sendo mais diluída. Então, aqui é tipo, mais natural das linguagens aparecerem. Como assim, Pedro? O que você está falando? Por exemplo, se eu chegar em você e começar a falar caipirês, tipo, muito forte, poderia ser porque eu falo assim? Poderia, sim. Só que o que estava acontecendo antes era que os diálogos e a construção estavam tão exagerada que era irreal. Tipo, não era o Brasil, era só uma pessoa forçando a imagem do Brasil de uma maneira falsa. Entendeu como é que é? Tipo, colocar tanto vermelho que fica roxo. Não é vermelho, é roxo. Mas é isso. E, além disso, além de ficar mais equilibrado, volta o tema do Brasil. Tipo, falar do Brasil, do como o Brasil é, de como o cidadão brasileiro se sente, como o cidadão brasileiro vive. Essa é a segunda fase, a fase da consideração. E a terceira fase é a geração de 45, que a geração de 45, ela tem duas formas nela. Porque assim, tem gente que chama a geração de 45 de pós-modernismo, mas tem gente que chama pós-modernismo de outra coisa que eu vou falar depois. Mas a geração de 45 é o seguinte, eles pegam essa ira que o brasileiro tinha das artes europeias e da influência europeia e esquece isso. A geração de 45 é o neoparnasianismo,
conhecido assim, que é conhecido como o neoclassicismo. Tipo, a gente volta para a Europa de novo. E em 1945, ele volta a dar tratamento para a estética, volta a dar tratamento para uma linguagem mais requintada e tal. E também na geração de 45 acontece uma coisa na prosa, que é legal, que é a prosa intimista, que é aí que surge aquela mulher que escreve, todo mundo conhece, que é a Clarice Lispector, que ela está escrevendo sobre, tipo, o pensamento dela, e tipo, não faz sentido nenhum, mas é aí que surge na geração de 45. É isso aí. A característica tipo, da geração de da prosa intimista, inclusive, eu não sei se deu direito, mas é bem é implícito no nome, tipo, é uma coisa que eu penso, é quase um simbolismo, só que ele não é vago na linguagem. Ele só você lê, e como é só o pensamento da mulher, fica meio confuso de entender. Mas a prosa intimista é só pensamento e pensamento psicológico, é isso. Tá. E o pós-modernismo, que é, nesse caso que eu estou ensinando para vocês aqui, vem depois do modernismo, ele é uma coisa muito, muito nova. Então, tipo, tem gente que realmente não considera como uma escola literária também. Só que o que acontece? Acontece, de novo, um conjunto de elementos em comum que, né, agora fala, tudo bem, aconteceu igual, aconteceu estava acontecendo, então a gente deve classificar. Aqui, o que acontece? A gente começa a planejar o conto, aqui são contos curtinhos, né, não tem mais romance, é só continho, e isso começa a ser mais bem visto, e eu já explico por quê. A crítica da realidade por meio da fantasia. Então, por exemplo, o único conto que eu li é do Caio no Jaru, que ele falava de um dragão. Então, eu pus um dragão aí, inclusive, porque ele junta a fantasia na realidade para criticar a realidade. E ele tem uma identificação com a Fazenda Vaca. Ele, de novo, ele volta a dar uma quebra na estética, porque, enfim, está acontecendo isso agora, né? Na geração de 45. Então ele fala, não, vamos voltar como é que estava no modernismo, porque estava mais entendível pelo público. E por que tinha que ser mais entendível pelo público? E por que valorização de conto era melhor agora, de conto pequenininho? Porque era nessa época que a galera estava lendo mais por revista. Então, uma das coisas que é comum no pós-modernismo vai ser coisa sobre nossa, que a galera era açoitada lá por causa que andava na rua de noite. Qual é o nome disso? Mãe, qual é o nome disso? Do quê? Ditadura militar, era isso. A galera queria entender sobre ditadura militar. Então, eles escreviam muito sobre ditadura militar. Então, ditadura militar também é uma coisa muito, muito, muito presente no pós-modernismo, porque todo mundo estava lendo e ele era publicado por meio de revista. Entendeu? Então é isso. Era só isso que eu tinha que falar. Foi, tipo, bem simplão, bem rápido. Espero que vocês tenham conseguido entender. E é isso aí, galera. Eu desejo sorte na prova de vocês. Não sorte, porque eu espero que vocês não precisem de sorte também. Mas sorte para que as questões não sejam tão difíceis e você consiga entender direitinho. E é isso aí, galera. Muito bem. Parabéns. Obrigado. Eu vou desligar a câmera aqui e já pode parar de falar, por favor. E aí, pessoal, voltei para dar boa noite, para desejar um bom Enem para todos, pessoal que estão nervosos aí, né? Façam uma boa prova, tá bem? Não esqueçam que estamos aqui para qualquer dúvida, tá bom? Podem chamar sem vergonha nenhuma. Eu que agradeço pela experiência de todo o ano de 2020 ter dividido toda semana um momento de aula com vocês, foi um aprendizado, né, para todos nós, esse novo modelo de aula, né, que é muito diferente de tudo que a gente já tinha vivenciado. Então, foi uma experiência muito boa e vocês fizeram isso ser mais leve, né, os nossos alunos fizeram isso ser mais tranquilo, tá? Então, meu muito obrigado a todos os alunos e aos colegas do desafio, de todo o desafio, tá?
Um bom Enem e uma boa sorte para todo mundo. Um grande beijo e boa noite.